Olá, eu me chamo Gislaine, sou professora no Departamento de Bioquímica, trabalho no Laboratório de Oxidações Biológica, na sala 3 do I-89. Trabalho com o modelo experimental de vegetais, na verdade a gente trabalha com metabolismo de plantas, né? Acho que vocês já devem ter assistido às aulas do professor Rodrigo e do professor Eduardo. Nós três somos do mesmo laboratório, trabalhamos com metabolismo, mas os modelos experimentais deles é com animal e eu trabalho com planta. Bom, se vocês ficarem com alguma dúvida referente ao conteúdo que nós vamos abordar na aula de hoje, ou se tiverem interesse por essa linha de pesquisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui na tela de vocês. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre respiração em plantas, principalmente sobre a respiração mitocondrial que acontece nas plantas e abordar as principais diferenças dessa respiração para aquela que acontece nos modelos experimentais animais. Eu utilizei esses 3 livros para produzir essa aula. Esse primeiro livro aqui é um livro de bioquímica e de biologia molecular de plantas. Um dos autores é o Buchanan. Esse livro aqui já é um velho conhecido de vocês, que é o Leninger, né? E esse livro aqui, embora seja de fisiologia, ele é um livro que aborda bastante conceitos de bioquímica. Então, se você está começando agora a estudar bioquímica de planta, eu aconselho você a começar por esse livro. Agora, se você quer se aprofundar em bioquímica de plantas, eu aconselho então você a começar a estudar esse livro aqui, o livro do Buchanan, beleza? Nós vamos começar falando da relação que existe entre a fotossíntese e a respiração celular. Ambos os processos acontecem dentro da célula vegetal. A planta ela é capaz de capturar energia luminosa solar e converter em energia química de compostos orgânicos reduzidos. Os organismos fotossintéticos, eles capturam a energia solar e produz ATP e NADPH, que é utilizado como fonte para sintetizar carboidratos e outros compostos orgânicos a partir de CO2 e água. E veja, simultaneamente eles liberam oxigênio para a atmosfera. Nós, os organismos heterotróficos, por sua vez, utilizamos esse oxigênio na respiração celular como receptor final de elétrons e liberamos simultaneamente para o ambiente o CO2. Bem, existe essa relação direta, né, entre fotossíntese e respiração celular. Mas, além disso, há várias características comuns entre esses dois processos. Por exemplo, ambos os processos eles acontecem através de um fluxo de elétrons que acontece por uma série de transportadores de elétrons que estão presos em uma membrana biológica e acoplado a esse fluxo de elétrons está o bombeamento de prótons que produz uma força protomotriz e que é usada para sintetizar ATP. Na fosforilação oxidativa, o doador de elétrons é o NADH ou o FADH2 e o aceptor final, lá no final da cadeia, é o oxigênio. Enquanto que na fotofosforilação, os elétrons, ou fotossíntese, né? Os elétrons fluem no sentido oposto. Eles saem da água e vão até o NADP+, produzindo NADPH. Olha, aconteceu um fluxo de elétrons no sentido contrário entre esses dois processos, né? Então, a respiração aeróbica, pessoal, ela é comum a todos os organismos eucarióticos. Em linhas gerais, esse processo respiratório em plantas é bastante semelhante àquele que é encontrado nos animais. Mas, no entanto, há alguns aspectos específicos na respiração vegetal que distingue ela da respiração animal. Nós vamos começar agora abordando as principais diferenças na respiração. O primeiro passo da respiração celular, então, é a glicólise, né? A glicólise é a quebra da molécula de glicose. Tanto em animal quanto em vegetal, acontece no citosol, exclusivamente no citosol de animais, mas aqui em planta já há uma primeira diferença.
pode haver uma via glicolítica isolada nos plastídeos. O que são os plastídeos? São os cloroplastos e os amiloplastos. Os cloroplastos ficam nas folhas e os amiloplastos, em geral, ficam nos tecidos que armazenam amido, como, por exemplo, a raiz das plantas, né? Nessa organela, pode haver uma via glicolítica separada. Mas as principais diferenças, em geral, da via glicolítica é na regulação e em rotas enzimáticas alternativas que tem na via glicolítica de plantas em relação à via glicolítica de animais, né? Na maioria das plantas, a sacarose é o principal açúcar de transporte, o açúcar translocado dentro da planta. Por que a sacarose foi escolhida? Vejamos, se vocês se lembram sobre o que é um açúcar redutor, vocês vão saber que a sacarose não é um açúcar redutor. Na sacarose, as duas moléculas, glicose e frutose, elas estão unidas por uma ligação glicosídica e o carbono da carbonila ele está envolvido nessa ligação. Confere a essa molécula uma resistência maior às reações que pode acontecer dentro da célula. Se fosse um açúcar redutor, mais facilmente ele seria degradado no caminho, no percurso, por onde ele tem que fazer. Por exemplo, ele é produzido lá na folha, mas precisa ser translocado para manter uma célula lá do outro lado da planta, ou manter uma célula lá na raiz. Então, por todo esse caminho dentro da planta, a sacarose ela tem mais estabilidade para percorrer todo esse caminho, justamente por não ser um açúcar redutor. Bom, a sacarose ou a astriose fosfato ou a glicose, ela sai de dentro do plastídeo, onde ele é produzido, né? Pode ser no amiloplasto ou no cloroplasto. E para entrar na glicólise, a sacarose em si, ela precisa ser quebrada em molécula de glicose e frutose. Quem faz isso? Duas enzimas, principalmente, a invertase e a sacarose sintase. Essas duas enzimas, elas são responsáveis por quebrar essa molécula, então, de sacarose para começar a glicólise em si. Quando uma enzima vai atuar ou quando a outra enzima vai atuar? Vai depender do tipo de tecido, vai depender da maturidade do tecido, do tipo de planta, uma ou outra vai agir, dependendo dessas condições, né? Depois que isso aconteceu, que a glicose já foi quebrada, né, já foi produzida, liberada, e a frutose também, a glicólise acontece muito parecida com a glicólise animal. Existe a fase inicial, onde o ATP é gasto, né, onde há um gasto de ATP, e a fase final, onde o ATP ele é produzido. E nós temos um saldo de ATP no final das contas ainda, né? Bem, nós temos essa fase inicial, então, e a fase final bem parecidas com a glicólise que acontece nos animais. Aqui no final, nós temos uma outra diferença bastante importante. Qual é? Os produtos finais da glicólise incluem um ácido orgânico extra, que é o malato. Então, além de produzir piruvato, como acontece na célula animal, nas células vegetais também há a possibilidade de produzir o malato. E o malato também vai entrar no ciclo do ácido cítrico, assim como entra o piruvato. E a gente vai ver isso agora. Como que entra o malato no ciclo do ácido cítrico? Há rotas alternativas para o metabolismo dos compostos produzidos na glicólise de planta. Por exemplo, o fosfenolpiruvato. Fosfenolpiruvato ele é produzido na nona reação, pela enolase. Na célula vegetal, ele pode ser convertido em piruvato ou malato. As enzimas piruvato sinase e PEP fosfatase produzem
piruvato. Então, essas duas enzimas, elas podem pegar o PEP e produzir piruvato a partir dele. Mas existe um outro caminho também, que é a enzima PEP carboxilase. Essa enzima, ela pode carboxilar o fosfenolpiruvato, produzindo oxalacetato. Veja, o oxalacetato ele não pode ser transportado para dentro da matriz mitocondrial porque não tem um transportador para ele. Mas é fácil de resolver esse problema. No citosol, há a presença da malato desidrogenase citosólica. E essa enzima ela pode reduzir o oxalacetato usando elétrons do NADH, produzindo malato. Agora sim a gente consegue colocar esse composto para dentro da mitocôndria. Por quê? Porque a gente tem transportador específico, tanto para o piruvato quanto para o malato. Quando os dois compostos, ou um ou outro, ele entra na matriz mitocondrial, ele pode participar do ciclo do ácido cítrico, né? Pode ser integrante das reações do ciclo do ácido cítrico. O malato, para ele entrar no ciclo, ele pode ser convertido em oxalacetato através da malato desidrogenase mitocondrial, numa reação inversa do que tinha acontecido lá no citosol, ou ainda através da enzima málica, ele pode ser descarboxilado, produzindo diretamente uma molécula de piruvato. Então, veja bem, agora eu tenho o piruvato, que através do complexo piruvato desidrogenase vai poder entrar no ciclo do ácido cítrico, ou eu tenho um intermediário direto do ciclo, que é o oxalacetato, né? Antes de nós começarmos a falar da mitocôndria em si, que é o que eu me propus a falar na aula de hoje, eu gostaria de retomar dois assuntos bem importantes. Primeiro, eu falei para vocês que a glicólise de planta é regulada de uma forma diferente que a glicólise de animais. De fato, na glicólise de planta, o que faz a variar a atividade da fosfofrutossinase e da piruvatocinase, que são as enzimas reguladas da via, é a concentração de fosfenolpiruvato. Em animais, o que regula a atividade dessas duas enzimas é a concentração de ATP e AMP. Aqui não, aqui é fosfenolpiruvato. Outra coisa muito importante também é que nós não podemos esquecer que em célula vegetal também ocorre via das pentose fosfato e gliconeogênese. Embora a gente não vá falar hoje sobre essas duas vias, elas acontecem, assim como na célula animal, acontece na célula vegetal também. Só para dar um exemplo, a gliconeogênese é tão importante, principalmente em células, em germinação de sementes oleaginosas, né? Essas sementes, como a semente do girassol, do soja, elas precisam converter o óleo em sacarose, para que a sacarose, a gente já sabe, né? Ela pode ser transportada por dentro da plântula para chegar nas regiões que estão crescendo. Então, veja bem, é através da gliconeogênese que esse óleo pode ser convertido em açúcar, né? Bom, e agora que vocês já sabem mais ou menos como funciona essa parte da respiração celular, a gente vai entrar na respiração mitocondrial em si. A glicólise, ela fornece piruvato ou malato, como vocês viram. Além disso, fornece também NADH. Esses compostos, dentro da matriz mitocondrial, eles vão entrar no ciclo do ácido cítrico, que é o primeiro caminho dentro da mitocôndria, né? Onde esses compostos serão metabolizados. E agora que vocês já sabem mais ou menos como funciona essa questão da respiração celular, que ocorre glicólise, assim como células animais, que há suas variações, mas ela está acontecendo com o mesmo intuito, que malato ou piruvato pode ser produzido. Esses compostos eles vão para dentro da matriz mitocondrial e na matriz mitocondrial podem participar do ciclo do ácido cítrico. Agora a gente vai ver a mitocôndria em si de uma planta. Bem, a concentração de mitocôndria muda de uma célula para outra nas plantas, assim como acontece nos animais também. Só um exemplo para vocês terem noção da diferença de uma célula para outra. A célula da
coifa de uma raiz, por exemplo, do milho, pode haver cerca de 200 mitocôndrias por célula, enquanto que a célula do ápice radicular do milho há em torno de 2.000 mitocôndrias por célula. Por que essa diferença é tão grande, professora? Fácil. Basicamente por conta da função. A célula da coifa tem função apenas de recobrir, de proteger. Então, ela não precisa tanta energia assim. Enquanto que a célula do ápice radicular, o que ela precisa é muita energia para aquela raiz crescer. Então, como precisa de muita energia, obviamente precisa ter muita mitocôndria. Outro exemplo são as células guarda que ficam em volta do estômago. A célula guarda tem função de abrir e fechar conforme a necessidade do estômago, né? Conforme a necessidade daquela planta. Células guarda, em geral, apresentam muita mitocôndria, porque elas precisam de muita energia. A mitocôndria em si de planta, ela é bastante semelhante à mitocôndria animal. Não há uma diferença assim quando a gente faz um desenho, um esquemático da mitocôndria. Vocês já devem ter visto ontem nas aulas do professor Rodrigo e do professor Eduardo como é denominado cada uma das partes da mitocôndria. Basicamente, o ciclo do ácido cítrico acontece dentro da matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa acontece aqui, olha, na membrana interna da mitocôndria. Esse desenho aqui, olha, é uma eletromicrografia, foi uma foto tirada de uma célula vegetal. Toda essa parte aqui é a parede celular e aqui bem grandão é o vacúolo celular e aqui são duas mitocôndrias que estão bem definidas, né? Olha só, a gente consegue ver bem certinho. Essas partes em branco aqui é as cristas mitocondriais que a gente consegue ver. Bom, o ciclo do ácido cítrico em si é bem semelhante com o que acontece nos animais, mas há duas diferenças que acho bastante importante a gente sinalizar. Primeira delas é que a reação catalisada pela succinil-CoA sintetase sempre vai produzir ATP. Nos animais produz GTP, aqui sempre vai ser ATP, nas plantas sempre ATP. Outra diferença também é que tem a presença dessa enzima málica que eu já falei anteriormente, lembra? Essa enzima málica ela pode descarboxilar oxidativamente o malato, produzindo piruvato. Então, ela pode ter esse desvio aqui no ciclo do ácido cítrico. Mas o resto é basicamente as mesmas reações que acontecem no ciclo do ácido cítrico de células animais. Durante as fases iniciais da respiração, a glicólise, a atividade do complexo piruvato desidrogenase e o próprio ciclo do ácido cítrico, as moléculas reduzidas, como a própria glicose, elas são cada vez mais oxidadas em moléculas com menos energia. Quando essa oxidação vai acontecendo, essas moléculas vão perdendo elétrons. E esses elétrons eles vão sendo transferidos para essas coenzimas, como o NAD+, e o FAD, reduzindo essas coenzimas a NADH e FADH2. Bem, vocês já devem ter visto na aula de ontem que essas coenzimas aqui reduzidas, elas vão levar os elétrons na cadeia respiratória. Elas vão fornecer elétrons no complexo 1 e 2 da cadeia respiratória e esse fluxo de elétrons, quando ela transfere os elétrons aqui na cadeia, os elétrons vão passando por esses diferentes complexos. E alguns complexos da cadeia pode bombear prótons para o espaço intermembrana. Então, no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4, prótons são bombeados para o espaço intermembrana. Esses prótons, eles só conseguem voltar por um único complexo, que é a ATP sintase. Essa daqui é o único complexo que é permeável à passagem de prótons. E quando esse próton volta pela ATP sintase, a força próton-motriz gerada permite a síntese de ATP. Isso daqui vocês já sabem, isso daqui é basicamente o que acontece na célula animal também, não tem diferença.
A oxidação completa de uma molécula de sacarose. Lembrem vocês que uma molécula de sacarose é uma glicose e uma frutose. Quando essa molécula ela é completamente oxidada, né, esses 12 carbonos são oxidados, a gente consegue produzir 20 NADH e 4 FADH2. Então, todas essas coenzimas reduzidas aqui, elas vão fornecer elétrons lá para o complexo 1 e para o complexo 2 da cadeia respiratória. E aqui está uma foto da cadeia respiratória, um desenho esquemático da cadeia respiratória de plantas. Vocês devem ter visto na aula de ontem uma cadeia respiratória e vocês devem estar me perguntando, professora, por que a gente vai ver de novo uma cadeia respiratória? Vejam aqui a diferença, pessoal. Olha só, aqui nós temos o complexo 1, complexo 2, complexo 3, 4, ATP sintase. No meio desses complexos apareceram agora novos complexos. Esses daqui são exclusivos da célula vegetal. Nós temos aqui complexo NADPH desidrogenase externo da membrana interna e nós temos também o complexo NADPH desidrogenase interno da membrana interna. Além desses dois complexos aqui, NADPHs, nós temos um outro complexo muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês, que é essa daqui, a oxidase alternativa, também chamada de AOX. Bem, vejam o que acontece aqui. A oxidase alternativa a gente já vai falar dela daqui a pouquinho, mas é importante vocês observarem o que acontece aqui. Veja só, a oxidase alternativa também consegue reduzir o oxigênio à água. Isso daqui só aconteceria no complexo 4. Em animais, só acontece no complexo 4. Os elétrons vão até o complexo 4. No complexo 4, o oxigênio é o aceptor final de elétrons e através desses elétrons o oxigênio é reduzido à água. Mas em células vegetais tem essa diferença. Olha só, um outro complexo pode gastar o oxigênio também, que é essa oxidase alternativa. Então, a gente tem um desvio da cadeia, um desvio onde o oxigênio também é gasto. Então, essa é a diferença mais marcante na célula vegetal, na respiração mitocondrial. Vamos olhar esses dois complexos diferentes das plantas com mais detalhes. O complexo 1, ele é chamado de NADH desidrogenase, né? Tanto nas plantas quanto nos animais. Mas as plantas contêm outras desidrogenases, que são essas daqui que eu falei, as NADPHs desidrogenases externas e internas da membrana interna. A gente consegue diferenciar essas NADPHs porque elas são insensíveis à rotenona. Lembre que há alguns inibidores já clássicos para os complexos da mitocôndria. E para o complexo 1, o inibidor que inibe o complexo 1 é a rotenona, né? Então, essas NADPHs aqui, elas são insensíveis à rotenona. Então, a gente consegue diferenciá-las assim. Essa enzima, elas podem receber elétrons de um pool de ubiquinona, mas elas não translocam prótons. Então, assim, os prótons eles são translocados no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4, mas nesse complexo em específico não ocorre a translocação de prótons. A característica mais legal desse complexo, desse conjunto de complexos, né, das plantas, é que eles têm substancialmente menos afinidade por NADH do que o complexo 1. Consequentemente, eles operam somente quando a concentração de NADH está muito alta. Então, quando está sobrando NADH para o complexo 1, eles começam a funcionar. Teve um artigo que foi publicado mês passado e nesse artigo foi relatado pela primeira vez que, curiosamente, a superexpressão do gene que é responsável por expressar essas enzimas, elas só aumenta a expressão se o gene que expressa a oxidase alternativa também aumentar. Ou seja,
há provavelmente um link funcional entre esses dois complexos vegetal, que não havia sido relacionado anteriormente. Então, agora, eles conseguem ver um link entre essa NADPH desidrogenase e a oxidase alternativa. Quando ativo esse caminho alternativo aqui que pode haver na mitocôndria de planta, ele pode simplesmente contornar todos os locais de bombeamento de prótons, de translocação de prótons, que é o complexo 1, 3 e 4. Então, ele pode provocar um desacoplamento total da oxidação do NADPH para a síntese de ATP. Os elétrons eles podem passar pela cadeia respiratória, chegar até o oxigênio sem translocar nenhum próton para o espaço intermembrana. Se essa via e a via da oxidase alternativa estiverem ativas, né? Então, agora vamos ver algumas características da oxidase alternativa, né? As mitocôndrias vegetais contêm essa via de transferência de elétrons do biquinol para o oxigênio, além do complexo 4. No complexo 4 já acontece esse transporte de elétrons para o oxigênio, produzindo água. Mas nas células vegetais também pode acontecer por essa enzima, né? A oxidase alternativa. Além das plantas, ela também está presente em algas, fungos e em alguns protozoários. Até o momento, todas as espécies de plantas que foram avaliadas, elas apresentavam uma oxidase alternativa. Entretanto, a atividade da OX nessas plantas, elas variam de acordo com o tecido, de acordo com o ambiente, de acordo com a planta, enfim. A proteína em si, ela inclui um feixe de 4 hélices coordenados, né, com um centro binuclear de diferro. Então, esses centros aqui é onde o oxigênio consegue ligar nesses centros de ferro aqui, né? As evidências indicam que ela é um homodímero, mas há alguns trabalhos que falam que ela é um heterodímero também, então isso continua sendo uma possibilidade. O fluxo de elétrons pela oxidase alternativa, ele é insensível aos inibidores da cadeia respiratória, como, por exemplo, do complexo 4 da cadeia, né? O complexo 4, ele é sensível ao KCN. O KCN, o cianeto de potássio, é um inibidor clássico desse complexo, mas ele não inibe a oxidase alternativa. Existem dois inibidores já bastante conhecidos dessa oxidase, que é o ácido salicílico hidroxâmico, o SHAM, e o propililgalato. Esses dois, eles podem inibir essa oxidase alternativa, tá? Bom, a OX, ela está ligada na membrana interna, né? E ela desvia o fluxo de elétrons do pool de ubiquinona diretamente para o oxigênio. Como que ela faz isso? A OX, ela precisa 4 elétrons para reduzir uma molécula de oxigênio. Ela usa 4 elétrons e 2 ubiquinol em sucessão. Então, primeiramente, ela ganha 2 elétrons de um ubiquinol e passa agora a ser chamado a ox-ubiquinona. Então, libera a primeira molécula de água e libera uma ubiquinona oxidada, e agora ela é chamada de AOX oxidada. Então, ela vai receber 2 novos elétrons de um novo ubiquinol, liberar uma nova molécula de água. Liberando essa molécula de água agora, então ela libera uma ubiquinona oxidada novamente e ela agora está pronta para o novo sítio catalítico. Então, acontece isso, essa é a reação que acontece dentro da ubiquinona. Ela precisa de 4 elétrons para reduzir um oxigênio e de 2 moléculas de ubiquinol em sucessão, né? Bem, a oxidase alternativa, ela representa um mecanismo para relaxar esse acoplamento das reações na cadeia respiratória. Porque não há bombeamento de prótons provocado, garantido por essa enzima, né? Ali nessa enzima, os prótons não são bombeados. Então, toda energia liberada no fluxo dos elétrons através da OX, ela é perdida em forma de calor e não pode ser usada para gerar ATP.
Assim, quando os elétrons do fluxo de oxidação, tanto do NADH quanto do FADH2, passam pela OX, pelo menos dois locais de translocação de prótons são desviados. Vejam aqui no nosso exemplo. Então, se eles passam aqui pela oxidase alternativa, o fluxo para aqui na oxidase alternativa, o complexo 3 e o complexo 4, eles não vão bombear prótons. Chegou até aqui e acabou o fluxo. Então, vai desviar desses dois complexos aqui. Bom, então vai diminuir, claro, vai diminuir a força protomotriz, vai diminuir consequentemente a síntese de ATP. A OX, ela também está relacionada com as espécies reativas de oxigênio. De que jeito? Essas espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas na mitocôndria. E eu acho que vocês já devem saber que essas espécies reativas, elas são produzidas através de alguns elétrons que escapam aqui da cadeia. Isso acontece normalmente. Esses elétrons que escapam reduzem o oxigênio, produzindo superóxido, uma espécie reativa. Esse superóxido, ele pode ser convertido em peróxido de hidrogênio pela catalase, e esses compostos, tanto o superóxido quanto o peróxido de hidrogênio, eles são compostos que prejudicam a célula quando produzidos em excesso. A oxidase alternativa, ela está relacionada com a redução dessas espécies reativas de oxigênio. Ela permite garantir um equilíbrio metabólico para não exceder o excesso de espécies reativas de oxigênio. De que maneira? Ela pode fornecer uma rota alternativa para os elétrons quando a cadeia está sobrecarregada. Então aqui, se a cadeia está acontecendo normalmente e começa a se sobrecarregar, em vez dos elétrons escaparem para produzir espécies reativas de oxigênio, esse fluxo é desviado pela oxidase alternativa, diminuindo o risco de elétrons se perderem e produzirem espécies reativas. Então é dessa maneira que ela reduz o número de espécies reativas. Bom, e tendo essa função tão importante, a oxidase alternativa, era visto que ela seria finamente regulada. E, de fato, a oxidase alternativa ela precisa ser muito regulada, porque imagine, quando ela está ativa, ela reduz a quantidade de ATP. Concordam comigo? Porque ela não vai deixar translocar prótons aqui nesses complexos, então vai translocar menos prótons, vai ter menos força protomotriz, menos ATP vai ser produzido. Então, por isso, ela tem que ser muito bem regulada. A atividade dela só deve ser aumentada quando a cadeia ela está passando por um aumento no número de elétrons e ela não está dando conta. Então, em vez de produzir espécies reativas de oxigênio, o que vai acontecer? Vai desviar pela oxidase alternativa para não aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, a gente diz que a oxidase alternativa ela está relacionada com a homeostase celular. Ou seja, a gente precisa que a oxidase alternativa funcione, que a sua atividade aumente quando a célula precisa evitar a produção de espécies reativas de oxigênio. E quando que essas espécies reativas de oxigênio elas são aumentadas? Quando a célula está submetida a um tipo de estresse. A gente vai ver mais para frente quais são os principais tipos de estresse que uma célula vegetal pode enfrentar. Mas, basicamente, esses estresses, esses diferentes tipos de estresse, podem provocar o aumento da atividade da oxidase alternativa para simplesmente ela conseguir pegar os elétrons que estão sobrando na cadeia, passá-los para o oxigênio, né? E dessa forma, esses elétrons não escapar para produzir espécies reativas de oxigênio. Lembra que eu falei que a passagem de elétrons pela oxidase alternativa não gera ATP, mas sim calor? Então, veja algumas vantagens desse sistema para algumas plantas. Nessa foto aqui, a gente tem uma planta que é chamada de Cica revoluta. É uma espécie da família Cicadaceae
Eu tenho certeza que vocês conhecem, a gente tem um pé dessa planta aqui lá em frente ao I-89, né? Vocês já devem ter reparado. Essa planta, ela usa uma espécie de cone para reprodução. Em um trabalho foi identificado que as células epidérmicas desses cones, elas apresentam mitocôndrias enormes nessas células e ela está relacionada com o calor, com o aumento do calor. Foi demonstrado também que essas mitocôndrias, elas apresentam altos níveis de oxidase alternativa e, ao mesmo tempo, ela apresenta a respiração com maior capacidade de resistência ao cianeto. Veja só, para que essa planta aumenta o calor dessa região? Ela consegue aumentar a temperatura em mais de 11 graus. Então, ela consegue, olha só, uma diferença muito grande, né? Para que isso serve? Por que a planta faz isso? Ela libera odores voláteis quando está numa temperatura maior. Ela consegue liberar com mais facilidade. Para quê? Para chamar os polinizadores. Então, ela libera aquele cheirinho para o ambiente, aquele odor volátil, e esse odor volátil ele é mais fácil de ser liberado quando está em temperaturas mais altas. Então, essa é só um exemplo da função da oxidase alternativa para algumas plantas. Ela usa aquilo que seria perda em forma de calor para ajudar na hora da reprodução. Outro exemplo é essa planta aqui, olha, ela é conhecida como planta cadáver. Então, vocês já podem imaginar o cheirinho que ela solta, né, que ela libera. Quando floresce, o cheiro é tão ruim, que atrai insetos como besouros, moscas, para fazer a polinização. Então, ela também aumenta muito a temperatura na região do cone. A temperatura pode aumentar até 10 graus também, por conta do número de oxidase alternativa, da atividade da oxidase alternativa. Olha, essa é uma foto que mostra isso daqui em amarelo aqui em cima é o braço de uma pessoa. Então, olha quanto mais quente, né? Essa foto mostra a temperatura, quanto mais vermelhinho, mais quente. Então, veja quanto mais quente está esse cone da planta cadáver em relação ao braço de uma pessoa. Entendeu? A maneira como ela faz isso é através da oxidase alternativa. Então, agora vocês já sabem que a oxidase alternativa está relacionada com o estresse oxidativo e com a liberação de calor também, com essas duas coisas principalmente, né? Além de outras funções. Bom, quais são os tipos de estresse que podem aumentar a atividade da oxidase alternativa? Nós conseguimos classificar os estresses que as plantas podem sobreviver em dois tipos: os estresses bióticos e os estresses abióticos. Quais são as diferenças entre esses grupos de estresse? O estresse abiótico são por fatores climáticos, fatores ambientais, coisa que acontece no dia a dia, como por exemplo, seca, geada, frio, falta de água, excesso de água, falta de nutriente, metais pesados, enfim, esses estresses são classificados como estresse abiótico. Mas tem também alguns estresses que são os estresses bióticos. Esses são causados por agentes vivos, como por exemplo, os herbívoros, os fungos, os patógenos como nematóides, bactérias, protozoários ou mesmo vírus. Todos esses grupos de organismos que, quando atacam uma planta, provocam nessa planta um estresse. A gente não tem tempo para mostrar todos os tipos de estresse que uma planta pode sofrer, como esses estresses podem atuar na mitocôndria, mas eu escolhi apenas um tipo de estresse para conversar com vocês, que é o estresse causado pela infecção de um vírus em uma planta. Em tempos de pandemia causada por um vírus, nada mais coerente, né, do que escolher esse tipo de infecção para uma planta também, para a gente trabalhar aqui na aula de hoje. Então, os vírus podem infectar plantas?
Sim, podem infectar plantas. Vários tipos de plantas podem sofrer infecção por vírus. Por exemplo, a uva, essa aqui é uma folha de uma videira, esse daqui é um pé de laranja. Olha só, ele está completamente destruído pelo vírus. Pés de feijão também. Enfim, são vários os tipos de planta que podem ser infectados por diferentes tipos de vírus. A uva, para vocês terem ideia, tem mais de 50 tipos diferentes de infecções causadas por vírus que podem infectar uma videira, né? E isso daí ela afeta severamente a produção, a qualidade da uva, pode levar até a morte da planta, de plantas jovens e adultas, diminui muito a vida útil de um vinhedo, né? Então, por isso, o vírus em planta é um problema bem sério. E o que provoca na planta a infecção, o ataque de um vírus? A primeira resposta que a planta tem, tanto a um ataque de vírus quanto bactéria e fungo, é a resposta conhecida como resistência sistêmica adquirida, ou SAR. Para que ocorra o SAR, a infecção ela precisa iniciar a partir de lesões necróticas decorrentes de um acúmulo do número de peróxido de hidrogênio. Então, veja bem, se aumentou o peróxido de hidrogênio numa certa região, indica para a célula começar essa resposta de resistência. A primeira coisa que a célula vai fazer, então, vai produzir, são fito-hormônios específicos, como o ácido salicílico e o ácido jasmônico. Aumentando esses fito-hormônios, a planta indica para a produção de espécies reativas de oxigênio. Aumenta muito o número de espécies reativas de oxigênio produzida e isso leva à morte celular daquela região, daquela célula em específica. Essa é uma estratégia que a célula tem para não espalhar o vírus para outras células daquela planta. Porque daí ela faz com que aumenta muito a espécie reativa daquela célula em específico e aquela célula morre, acaba morrendo, aquele tecido, aquela região infectada morre e o vírus não se espalha para as outras partes da célula. Após a percepção do patógeno, as mitocôndrias elas atuam na estratégia de defesa da célula vegetal. Então, elas conseguem integrar e amplificar diversos sinais, como, por exemplo, o aumento do ácido salicílico ou da espécie reativa de oxigênio. Os sinais são percebidos por essa organela, geralmente afetam a normalidade da mitocôndria, desestabiliza a mitocôndria, gerando alterações na respiração, na produção de eros e no potencial de membrana, e estabelecendo um mecanismo de defesa e modulando uma resposta imune da planta. Veja só esse esquema que acontece com o ataque de um vírus. O ataque de um vírus provoca necrose num tecido, porque aumenta o peróxido de hidrogênio, né? Aumenta, consequentemente, o ácido salicílico, que é um fito-hormônio, que vai levar ao aumento no número de espécies reativas de oxigênio pela mitocôndria. A mitocôndria percebe esse aumento do ácido salicílico, então ela já gera mais espécies reativas de oxigênio. Ela ativa a oxidase alternativa também, desestabilizando a respiração celular. Veja bem, a mitocôndria precisa fazer com que aquela célula morra, aquele tecido morra. Então, ela precisa programar a morte daquele tecido. Como ela faz isso? Ela para de produzir ATP. De que forma? Aumenta muito a atividade pela oxidase alternativa, aquela via desvia o fluxo de elétrons, agora ele só vai produzir calor, não vai mais produzir ATP, dessa forma reduz muito a concentração de ATP, né? De forma que leva à morte celular programada daquele tecido. Então é dessa forma que a planta responde a um ataque de vírus. Bom, essa é uma forma bem simplificada do tão complexo processo que é a resposta de uma planta a um ataque de vírus. Esse aqui é um modelo, olha, que foi retirado de um artigo, desse artigo que está aqui embaixo,
onde mostra o que o ataque de um patógeno faz dentro da célula. Veja só, o ataque de um vírus, né, aumenta a quantidade de ácido salicílico, que provoca um aumento na oxidase, na via da oxidase alternativa, e além disso, interrompe o fluxo de elétrons para o complexo 3 e o complexo 4 da mitocôndria. Então, para a produção de ATP. Além disso, aumenta a quantidade de espécies reativas de oxigênio que vão levar à expressão de genes específicos na mitocôndria, que também são responsáveis pela resposta imune da planta. Esse é só um exemplo de vários tipos de mecanismo que tem, de modelos que foram criados para mostrar como que um ataque de vírus em uma planta, né, gera uma resposta bem específica daquela planta. Sempre precisa da ação da mitocôndria, sempre a mitocôndria está envolvida nessa resposta, né? Mas assim, bom, e para finalizar a nossa aula, né, essa nossa conversa sobre mitocôndria de planta, eu gostaria de contar para vocês rapidamente como que nós conseguimos medir a atividade de uma mitocôndria dentro do nosso laboratório, do laboratório de oxidações biológicas. Lá nós temos esse aparelho, que é um polarógrafo, essa caixinha aqui é o polarógrafo, aqui nós temos uma câmera de acrílico, né? Um fio, um eletrodo de oxigênio, um eletrodo de Clark, que consegue, a gente coloca a mitocôndria aqui dentro, ou um pedacinho de tecido, da qual a gente quer ver o consumo de oxigênio, por esse eletrodo de oxigênio aqui, esse eletrodo de Clark, transmite um sinal para o polarógrafo, que por sua vez passa esse sinal para essa caixinha registradora, e a gente consegue ver o decréscimo de oxigênio que está sendo consumido aqui dentro. A gente pode avaliar o consumo de oxigênio de mitocôndrias isoladas, isso daqui é um tipo de isolamento que foi feito de mitocôndria de milho, ou através de uma partezinha do tecido. Essa daqui é uma planta daninha. Essa planta daninha a gente consegue pegar um pedacinho aqui da raiz, pesar ela e colocar aqui dentro dessa câmera de acrílico para medir o consumo de oxigênio dessa plantinha. Então, esse é só um exemplo do tipo de estudo que a gente consegue fazer no laboratório. Quando eu falei bastante sobre mitocôndria, então eu acho importante falar para vocês que a gente consegue, aqui na UEM, fazer vários testes com a mitocôndria em si. A gente consegue avaliar vários parâmetros dentro da mitocôndria. Inclusive, nós podemos avaliar a atividade de cada um dos complexos separadamente. Inclusive, da oxidase alternativa. A gente consegue avaliar utilizando aqueles inibidores clássicos que eu já falei para vocês, como o KCN e o SHAM. KCN inibidor da cadeia respiratória e o SHAM inibidor da oxidase alternativa. A gente consegue discriminar onde o oxigênio está sendo consumido na cadeia respiratória da planta que a gente está fazendo o teste. Para finalizarmos essa aula, eu trouxe aqui nesse slide alguns artigos que são indicação que eu faço de leitura a vocês. Todos eles foram publicados pelo nosso grupo de pesquisa, o Laboratório de Oxidações Biológicas. Eles abordam efeito de algumas substâncias na mitocôndria de planta, então eu acho importante para vocês, para enriquecer o conhecimento de vocês referente à mitocôndria, para elucidar melhor a aula que foi dada hoje. Novamente, eu gostaria de me deixar à disposição. Se alguém tiver qualquer interesse por essa linha de pesquisa, pelo que foi abordado nessa aula, ou mesmo se tiver alguma dúvida referente ao conteúdo que nós abordamos, pode entrar em contato comigo por esse e-mail que está aqui na tela de vocês. Prontamente eu irei respondê-los. Espero que possamos nos encontrar pessoalmente em breve. Espero que todos estejam bem, se cuidem e até mais. Até a próxima oportunidade.